Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de julho, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para essa edição são: delegados voltam a se manifestar em relação à falta de atenção do governo estadual. Simone Tebet prevê grande desafio pela frente. Balsa provisória que fazia a travessia do Taquari foi desarticulada pelos órgãos competentes. Novamente essa situação, falta de água, está ficando insustentável. Até a prefeitura já multou a Corsan sobre esse quesito. Noite de sofrimento colorada. Amanhã entra em campo o Grêmio. Estas são algumas das informações que apresentaremos hoje no Jornal Últimas Notícias, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil, com Ednei Paini. Iniciamos o Jornal Últimas Notícias falando do bloco Entendendo a Política. Falando de Entendendo a Política, né? Sabemos que o desafio político é economicamente enorme. Não é fácil de corrigir o que está acontecendo aqui no Brasil. São ministros correndo de um lado para o outro para diminuir os impactos. E estas medidas, algumas funcionam, algumas não. Tem que ter seus critérios. Bom, parece que os ministros aí, eles estão enxugando gelo. Falam em fazer economia, mas não mostram um projeto concreto nessa área. A ministra Simone Tebet falou em pressão social, em cima da desoneração da carne, por exemplo, né? Aquela situação lá bem complexa de explicar aí, pois as taxas que são cobradas da carne iriam aumentar. E assim a carne atinge todas as classes sociais da mesma forma. É claro, tem umas carnes mais caras, outras mais baratas, mas se houver um imposto, vai acionar todo mundo. É claro que isso é apenas um exemplo, né? Quando eu falei em carne, é porque lembra que ela não entrou na cesta básica, que ela entrou na cesta básica e não foi cobrados mais impostos, então, mais do que se paga na atualidade. E como essa foi uma notícia positiva em relação à população, todos os ministros, todos os parlamentares querem a paternidade dessa ação. Ou seja, ninguém quer assumir mais impostos, ninguém quer diminuir o seu contingente no seu ministério. Ou seja, o ministro, tipo Simone Tebet, tem 200 pessoas no seu ministério, vamos supor. Ela não quer tirar 10, 20, né? Ela quer que tirem do outro ministério. Tem que diminuir o contingente do ministério do seu vizinho. Precisa ter todos esses cargos de confiança aí para que um ministério se mexa, né? E mesmo assim, às vezes é difícil. Lembra que o governo atualizou a volta do IPVA? Lembra disso? Eu falei aqui. E ninguém quer a paternidade desse assunto, sabia? Falando em paternidade, dentro de 9 dias será implementado por Fernando Haddad o imposto das blusinhas. Ele é chamado assim, imposto das blusinhas. Ele é chamado daquelas compras na Shopee e outras empresas de fora do Brasil. E agora vai ter o imposto abaixo de $50. Sabe que antes Antes tinha imposto só acima de $50. Agora não. Abaixo de $50 também tem imposto. Sabe que eu sou a favor desse imposto, hein?
Imposto de 20% abaixo de $50 de tudo que entra no Brasil. E acima de $50, 60% de imposto. Sem contar que haverá uma cobrança de 17%, que é derivada do ICMS. Então, nas compras acima de $50, a sua fatura será cobrada aí quase o dobro, né? 77%. E para você ter uma ideia no que eu estou falando, veja o pronunciamento da Simone Tebet sobre a taxação dos mais ricos. Mesmo que eu seja a favor dessa taxação de importação. Daqui a pouco eu vou falar por que eu acho interessante essa taxação, que ela seja muito alta. Mas assim, desde que o governo lance incentivos para empresas aqui do Brasil se propor a fazer esse mesmo material que vem de fora e cobrar menos impostos daqui, aí sim, aí eu sou a favor. Na realidade foi isso que o Donald Trump fez lá nos Estados Unidos. Ele taxou as coisas que vinham de fora, as mercadorias que vinham de fora do Brasil, e ele incentivou as empresas dos Estados Unidos a fazer essas mesmas coisas que vinham de fora mais baratas. Então ele começou a fazer girar a economia lá nos Estados Unidos. Foi bem interessante. Eu até tenho um amigo que mora lá e foi isso que ele falou, né? Bom, vamos ver o pronunciamento da ministra Simone Tebet aí para você. Deixa eu tirar aqui, porque a gente às vezes tem que dar uma reformulada aqui. Então vamos ver o que falou a ministra. Dá uma olhadinha aí. O problema dos gastos no Brasil não é o pobre no orçamento. São os privilégios dos ricos que precisam ser checados ponto a ponto nos gastos tributários, aquilo que efetivamente, ao se renunciar em forma de receita, vem, né, da mesma forma em políticas que atendam o interesse coletivo. Você entendeu o que a ministra falou ali? Ela quer taxar os mais ricos. Eu acho isso certo, mas só que o governo tem que olhar por um outro lado, né? Tem que olhar todas as receitas que tenham o mesmo teor, mesmo aqueles que são protegidos pelo governo. Como os proprietários da Odebrecht, que agora tem outro nome, né? Eu tenho certeza que esses não cairão no pente fino do governo. E sem contar que se você oprimir demais o grande empresário, você não pode ser contra. Esse governo está, de vez em quando, ele fica contra os empresários, mas ele não pode ser contra. Aquele que oferece uma grande gama de empregos à população, se ele for muito restringido, ele retirará sua fábrica do Brasil e investirá em outro país. Ou uma coisa parecida, pois os empregados sem patrão não funciona, hein? Olha, Simone, dá uma olhadinha nisso que eu tô te falando. Também tem uma situação que eu gostaria de contextualizar bem, que aconteceu aqui em Bento Gonçalves. Um dono de empresa, ele iria comprar um terreno, até eu acho que ele comprou, né? Ele adquiriu no Distrito Industrial aqui em Bento Gonçalves. Só que esse terreno não tinha acesso. Então ele pediu uma rua, porque o terreno que era da prefeitura, né? Que podia ser feita uma rua para que chegasse até o terreno dele e ele pudesse fazer a sua empresa nesse terreno dele, né? E a prefeitura do município não ofertou nenhuma ajuda à empresa. Nada. Então a cidade de Garibaldi ficou sabendo e ofereceu incentivos a essa mesma empresa. 2 anos pagando impostos reduzidos e facilidade em adquirir um terreno em Garibaldi. Então, nesta ação, a Prefeitura de Bento Gonçalves perdeu de ter mais uma empresa aqui no município. E Garibaldi proporcionou mais empregos, mais renda para a cidade. Viu como é importante que as coisas sejam bem balanceadas? Isso foi só um exemplo
que tem mais atrativos. Quem tem mais atrativos vai atrair mais empresas. Olha a Argentina. A Argentina tinha números alarmantes em relação à inflação. Chegou a 110%. Loucura, 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 como fala o Luciano, né? Mesmo agora com o novo governo, registrou, sabe quanto? Registrou 0% de inflação. Uma marca que a Argentina não alcançava há 30 anos. É claro que eu estou dando apenas um exemplo. De repente eu falo que hoje é 0%, amanhã volta ao 100%. Mas temos que ter muito cuidado ao fazer esses atrativos para impulsionar a economia. Nós temos que pensar também no grande, não dá para oprimir o grande, hein? Vai ficar sem emprego. Esse é o bloco Entendendo a Política, sempre polêmico, né? Para você entender um pouquinho mais do que está acontecendo no cenário político aqui de Bento, do Brasil, do mundo. Voltamos amanhã, amanhã tem mais. Todo dia é bem polêmico, né? Agora vamos passar para o bloco esportivo. Foi uma noite amarga para a equipe colorada. Noite de eliminação. Já são 9 partidas seguidas sem ganhar. E foram gastos aí 70 milhões de reais. Se fosse botar hoje, né, daria em torno de 80 milhões de reais. Foram investidos em reforços. Treinador novo. É claro que ele ainda não completou uma semana à frente do grupo, né? Mas treinadores que estavam à disposição eram difíceis. E Roger é um dos mais promissores deles. No primeiro tempo, Sandes do Rosário Central abriu o placar. Aí murchou o Colorado. Mas bem do início da segunda etapa chegou o craque Alan Patrick e deixou o placar igualado. A torcida voltou a ter esperanças, gritou dentro de campo, deu força ao seu time e Roger usou os reforços que tinha à disposição. Mas o placar terminou igualado, 1-1. Isso não servia para o Internacional. Culminou na eliminação da equipe colorada. No final da partida ocorreu também confusão no gramado, até porque foi invadido por alguns torcedores, isso não é legal. E também houve protesto do lado de fora do Beira-Rio. E para resumir, ontem o Internacional resolveu se despedir das Copas que estava disputando esse ano. E o que resta é o Campeonato Brasileiro. Pelo que Alessandro Barcelos explanou, aí tem que chegar aí pelo menos em quarto nessa competição. O Colorado não vence desde o Grenal, né? Aquele de 22 de junho. É muito tempo. E nesse período ocorreram 2 eliminações em casa e uma fora. Reverter o momento agora é muito importante. No sábado, então, o Internacional pega o Bahia às 20 horas. Isso tudo para ver se muda esse cenário aí que ronda a equipe colorada. Amanhã o Grêmio tem a chance de deixar a zona de rebaixamento para trás. Amanhã às 20 horas o Grêmio vai a São Paulo enfrentar o Corinthians. Ontem foi apresentado mais um reforço da equipe azul, Alexander Aravena, que usará a camisa 16. Ele que é uma jovem promessa chilena. Então, Alexander, parabéns aí por entrar no Grêmio e que você se adapte aí ao sul do Brasil. Esse foi o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo, sabe, tem um oferecimento da Natal Fitness, mas antes dá uma olhada aí, ó. Todo vestuário de inverno na Natal Fitness de 30% a 50% de desconto ou em até 4 vezes no cartão. Isso quando durarem os estoques. Esportes é um oferecimento de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Essa é a Natal Fitness, a empresa que apoia o esporte aqui no Jornal Últimas Notícias. Uma balsa provisória que realizava a travessia de pessoas e veículos entre os municípios de Santa Teresa e São Valentim do Sul, após esse infortúnio aí que as águas levaram do rio abaixo a estrutura da Lacel, ela foi vistoriada pela Capitania dos Portos de Porto Alegre. A ação efetiva aconteceu após um vídeo ter viralizado nas redes sociais. Deixa eu botar o vídeo aí para você ver aí o que aconteceu. Ó. Uma pequena embarcação, um morador fez uma pequena embarcação e se puxou, né? Tava fazendo a travessia aí das pessoas aí no rio Taquari. Mas depois dessas imagens percorrerem as redes sociais, a Capitania Fluvial de Porto Alegre fez a constatação que no local não poderia ter esse tipo de transporte, mesmo ele sendo de forma voluntária. E de acordo com a constatação, a Capitania impediu a comunidade, impediu o serviço aí que estava sendo realizada por um morador da localidade. A decisão foi baseada na questão de possíveis riscos junto à estrutura. É claro que tinha, né? Mesmo sendo algo comum entre os ribeirinhos ter sempre uma balsa assim, a travessia do local sem os devidos equipamentos de segurança e proteção, de forma a tornar aí uma ação muito perigosa essa. Então, desde a parada da balsa, a mini balsa foi a opção encontrada aí para minimizar a situação entre as duas comunidades que seguem aí a espera da ponte, né? A tão aguardada ponte, o retorno dos trabalhos pela empresa Lacel, que é a vencedora da licitação, que venceu junto ao governo do estado e agora tem que fazer outra balsa para compor aí a que foi perdida, né? E já tá quase no fim, se não está no fim. Porque eu acho que o mês que vem, no máximo, ela já estará em ação. Após a proibição do serviço paliativo, né? A Capitania Fluvial emitiu nota informando que o serviço, para continuar funcionando, deve seguir as normas de autoridade marítima com relação à segurança relativa e a riscos gerados pelas condições do clima, sobrecarga de passageiros e carga. E teria que ter também colete salva-vidas, extintores, muita coisa, né, que não tem. Após a suspensão do serviço, dezenas de críticas foram feitas nas redes sociais aí por pessoas que utilizavam este serviço, já que não há outra alternativa de locomoção no trecho. A expectativa é que a nova balsa da Lacel inicie suas operações no mês que vem, em agosto. Após a vistoria da Marinha, a Secretaria dos Estados, Transportes e Logísticas tem que dar mais uma vistoriada. Essa orientação aí são fundamentais para a segurança nas travessias fluviais. Vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony. Vamos voltar aí em seguida. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É isso aí, pessoal. Natal Fitness e Harmony Sonorizações patrocinando esse grande jornal aqui. E muito obrigado a essas duas empresas aí que têm patrocinado esse nosso jornal diário. Bem legal, né? As contas do Estado estão cada vez uma bagunça, e principalmente depois do último infortúnio gerado pela natureza, né? Depois que aconteceu essas enchentes, esses deslizamentos, a alta do rio. Uma das decisões que devem ser tomadas é em relação ao pagamento dos servidores em relação à segurança pública. A desvalorização do delegado perante ao governo estadual. Que coisa feia, hein, Eduardo Leite? Essa medida está afetando diretamente a classe dos delegados, os responsáveis diretos pela máquina da segurança. E agora ficou decidido que não haverá participação de delegados em reuniões do RS Seguro. A classe também sinalizou que não vai desempenhar as atribuições originárias da Polícia Federal para crimes eleitorais nas próximas eleições. E agora, Eduardo Leite? A decisão foi tomada em Assembleia da Classe no início da semana. Na última sexta-feira, dia 19, a Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, junto com as demais entidades que representam os servidores da segurança pública, realizaram uma reunião com o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e enfatizou o descontentamento do índice proposto aí pelo governo do estado, que é de 12%, parcelados em 3 vezes. 12% parcelado em 3 vezes são 4% ao mês, né? Em 12 meses, cada 4 meses, 1% por mês. Complicado, né? E vai até 2026 esses 12%, hein? Apesar que é daqui 2 anos, né? Bom, a entidade também detalhou as medidas de protestos adotadas pela classe. Após conhecer o projeto no Palácio Piratini, a Assembleia da Classe dos Delegados de Polícia decidiu adotar uma série de medidas como protesto, buscando sensibilizar o Palácio Piratini para melhorar um pouquinho essa proposta. Então, resumindo, as medidas já adotadas são da Polícia Civil, né? Não deverá deslocar-se sem o pagamento antecipado das diárias, quando cabíveis, conforme o artigo 97 da Lei 10.098, 10.098 de 1994. As horas extras da Polícia Civil, que não deverá ser realizadas em atitude sem respectiva compensação. Galera não quer trabalhar de graça, hein? E tão certos, né? Deverá ser observado no sistema de pagamentos de hora extras, realmente, né, os dias trabalhados. Tem muita coisa aí que essa gurizada tá pedindo aí, e o governo do estado não está dando uma colher de chá para essa galera, para os delegados, né? Bom, a imagem de fundo se refere novamente a um problema decorrente do nosso município. Segundo a prefeitura, ela vai cobrar uma multa da Corsan. Você que está sem água aí, a prefeitura vai cobrar uma multa da Corsan pelo problema decorrente que vem causando aos moradores aqui de Bento Gonçalves muito transtorno. Ainda na semana passada, a empresa deveria ter solucionado esse problema,
esse problema de abastecimento. E, no entanto, ontem foi relatado muitos problemas na falta de água, né? Um deles na rua Pedro Costa II, no bairro Eucaliptos, e outro no bairro Vila Nova 2, na rua Valdevino Ernesto Franciscone. Ainda ontem a situação tinha que estar normalizada, sabe? É muito ruim ficar sem água. Então tá, agora de repente com essa multa aí a Corsan vai se puxar um pouquinho mais. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, né? Dia 24 de julho. Aguardamos vocês na próxima edição, amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!